Oi gente, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Ana Cecília e hoje eu vim aqui falar de um assunto que eu tô vivendo. Eu quero contar pra vocês uma história que se passa em Marcos 1, versículo 40. Se você tiver com uma Bíblia aí e puder abrir, eu tô com a minha Bíblia aqui, já está aberta e vou ler pra vocês. Acontece que tinha um certo leproso e Jesus ele tava saindo ali de uma multidão, e com essa multidão veio esse certo leproso. E ele se aproximou de Jesus, e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu, e ficou limpo. E advertindo severamente, logo o despediu. E aí ele falou para não contar isso para ninguém, porque, enfim, não tinha chegado a hora de Jesus. Mas eu quero muito falar dessa parte: quero ser limpo. Jesus olhou para aquele leproso. Por quê? Porque, agora dando um contexto meu pessoal, da minha vida, muitas situações eu me enxerguei como esse leproso. Em muitas situações, cheia de feridas. E o que acontece com um leproso? Ele está recluso da sociedade, ele vai para longe da sociedade, ele se isola, e não existe nenhuma pessoa que queira tocar num leproso, não existe nenhuma pessoa que queira ver um leproso, porque aquela lepra, aquela doença, ela é contagiosa, então ele tinha que ficar separado da cidade. Então, quem é que poderia acudir essa pessoa? Não era para ninguém que ele mostrava, que ele abria suas feridas, não era para qualquer pessoa. E um dia esse leproso se encontrou com Jesus. E ele se aproximou de Jesus e disse: se você quiser, eu sei que você pode me curar. E o que acontece é que muitas vezes nós estamos nessa posição. Só que o leproso, existe nele um diferencial dele muitas vezes pra mim, dele muitas vezes pra você, porque ele abriu a sua ferida pra Jesus, ele mostrou as suas mazelas pra Jesus, ele não escondeu, ele chegou pra Jesus: olha aqui, essas são as minhas feridas, eu não mostro isso pra ninguém, mas se você quiser, eu sei que você pode me curar. Aquilo ali, ele já estava olhando pra Jesus falando: você é o Messias, você cura, eu acredito em você, se você quiser, você pode me curar. Quantas vezes a gente não expõe as nossas feridas em oração? Quantas vezes a gente não expõe as nossas mazelas, os nossos pecados em oração? Por muitas vezes se sentir julgado por outras pessoas, muitas vezes ter o hábito de falar com as pessoas erradas, você chega diante de Deus se justificando. Mas Ele não quer que você se justifique. Ele quer que você chegue e fale: olha, esse aqui sou eu. Esses são os meus pecados, essas são as minhas mazelas, mas eu não encubro de ti. Porque eu bem sei que em Romanos 4 está dito que todas as coisas diante do Senhor estão nuas e não tem nada encoberto diante de ti. E eu sei que por hoje eu tenho o Senhor como meu sacerdote, aquele que é o mediador entre o homem e Deus. Eu posso me enxergar com confiança diante do trono da graça. Existe uma outra passagem que está em João 11, e a ressurreição de Lázaro. O que aconteceu é que um amigo de Jesus, Lázaro, ele estava enfermo e ele morreu. E Jesus indo para visitar aquele morto, Marta chega para Jesus e fala: olha, não mexe, para que você está indo na cova dele lá abrir a cova? Já tá fedendo, não vai lá não mexe nisso aí não, já tá fedendo, já tá ruim, já morreu, já tem 4 dias. Às vezes a gente já tá assim, já tá ruim, já tá fedendo, nosso pecado, nossas mazelas, nossas feridas, já tem, a gente não abre pra ninguém, a gente não expõe, mas em Jesus nós temos um amigo, em Jesus nós temos um Pai, em Jesus nós temos um advogado. Em Hebreus 4 fala que ele é um sacerdote que se compadeceu de nós, que passou pelas mesmas fraquezas, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele venceu a tentação, ele venceu a morte. E aqui mesmo nesse versículo ele diz que ele é a ressurreição e a vida, e ainda que alguém estivesse morto, se você cresce nele, você viveria. Então, olha, eu passei por esse tempo, sabe? Tempo de
talvez falar com as pessoas erradas e chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu fiz isso, mas foi por isso, aquilo, por aquilo outro, e você fica com aquela coisa assim, parece que Deus vai te dar um xingo, sabe? Mas Ele tá olhando pra você e Ele não te julga, como Ele fez com aquela mulher adúltera, que foi pega em adultério e segundo a lei de Moisés ela tinha que ser apedrejada. E Ele virou e falou: atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Quem não tinha pecado ali era Jesus. E Ele virou pra ela e falou: onde estão os seus acusadores? Todos eles foram embora. Eu também não te condeno. Então Jesus, assim como os nossos acusadores, assim como o próprio inimigo que nos acusa constantemente dia após dia, nos querendo fazer lembrar da nossa natureza caída, nos acusando dos nossos pecados, mas por causa de olharmos para os nossos acusadores, às vezes nós imaginamos Jesus também nos acusando, mas Ele não nos acusa. Não existe uma pedra na mão dele. Ela está vazia, está disposta a nos curar, a nos abraçar, a curar as nossas feridas, mas para isso nós temos que expô-las a Deus. Nós temos que em oração confessar a Ele nossos pecados, porque nós temos em Jesus, nós temos em Deus um refúgio, sabe? E a primeira coisa para alguém que quer ser curado, eu imagino aquele leproso. Se ele tinha que estar recluso da sociedade, como ele fazia? Ele andava pelos lugares escondido. E se alguém pegava ele, não tem lepra não, ele saía correndo. Mas diante de Jesus ele disse: eu sou leproso, estou enfermo, mas eu sei que se o Senhor quiser curar, o Senhor pode curar. E quantas vezes a gente tá numa situação, a gente tá com uma ferida exposta, a gente tá com um problema, a gente esconde de nós mesmos. Não somos sinceros nem com nós mesmos, nem com Deus. Mas o primeiro passo de alguém que quer receber uma cura é ser sincero, é confessar. A palavra de Deus, se eu não me engano, no livro de Tiago, ela mesmo diz que se a gente confessar, nós alcançaremos cura. Em Provérbios, ele fala que nós confessamos e nós temos um Deus que Ele é fiel, e que nós confessamos e daí a gente não volta mais para esse erro. Confessar, Ele sai cura, libera cura de nós, porque nós conseguimos alcançar talvez um conselho, talvez um perdão da parte do próprio Deus. E para isso nós temos que reconhecer o nosso estado, mas ainda que nós estejamos mortos nele, a vida. E muitas vezes nós somos exatamente leprosos, pecadores, é isso que nós somos. Mas com Jesus naquela multidão, todo leproso que chegou diante dele não permaneceu enfermo, mas saiu curado. Então quem anda com Jesus é curado em algum momento ou outro, se você buscar a cura. E ainda que você tenha ali uma ferida e você olha: nossa, mas eu estou expondo diante de Deus, mas Ele não está me curando, o que está acontecendo? A mesma coisa que aconteceu com Lázaro, Deus tinha um propósito naquelas feridas, Deus tinha um propósito para a glória do nome dele ser maior. Então primeiro que muitas vezes Deus nos ensinando, porque com o sofrimento, através do sofrimento, Ele nos ensina. Mas o ponto é que se nós chegarmos diante de Deus, se nós nos abrimos diante dele sabendo que Ele quer ver as nossas mazelas, Ele quer sim chegar diante de um túmulo que já faz 4 dias e que já está fedendo e que não tem como mais, não tem saída, para falar assim: ó, saia para fora, seja curado, passa dessa velha criatura e venha para a nova vida que eu trouxe para você, venha viver a vida de nova criatura, venha, porque Ele não nos rejeita, Ele não nos julga. E Ele deseja, passando eu mesma por essa experiência de expor as minhas feridas a Deus, de chegar para Ele, entender que Ele é um pai que cuida, um pai que ama, um pai que compreende as minhas fraquezas, mas é um pai que quer me ver livre e liberta do meu pecado, sendo Ele mesmo o libertador. Então que nós venhamos expor em oração a Deus, porque diante dos olhos dele as coisas já estão aparentes, já estão nuas e nada pode ser encoberto. Amém.